Oi, oi, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui trazendo mais um conteúdo importante para você que ama e que é apaixonado pela Palavra de Deus. Tudo bem com você? A paz de Cristo para você e sua família. Hoje eu trago o review da Bíblia. Olha só que maravilha, que belezinha, ó. Bíblia Jeffrey Estudos Proféticos, do Grant Jeffrey, PhD em Estudos Proféticos e Escatológicos. Uma Bíblia com muito conteúdo, bem organizada, vem com Pilcrow também, vem com concordância. Você vai ver já já aqui no review do canal, porque antes de nós entrarmos para o review diretamente, eu gostaria de pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no canal, me ajuda, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. Se você gostar desse vídeo, e eu sei que você vai gostar, deixe o seu like, compartilhe nas suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, seus grupos de estudos, e o pessoal da igreja aí, ó, o pessoal da igreja que quer comprar uma Bíblia de estudo, me ajude aí, vai, ajuda o canal a trazer mais Bíblias de estudos para poder trazer o review, ó, bonitinho para você. Também não se esqueça, aqui embaixo na descrição desse vídeo, o melhor link de compra dessa maravilha aqui pela Amazon, chega rapidinho para você, sem dor de cabeça. Link também do meu WhatsApp, isso mesmo. Agora eu te faço uma pergunta. Quem aqui na internet deixa o link do WhatsApp para você bater um papo e tirar dúvidas? Tem? Se tem, deixa aqui embaixo que eu quero saber na descrição. Não tem? Você fala direto comigo, você pode pedir aí tamanho de letra, páginas, fotos, tipo de encadernação, enfim, chama lá, fala comigo no WhatsApp. E também da comunidade no Telegram, onde eu aviso antecipadamente quando vão subir os vídeos, algumas promoções da Amazon, eu deixo tudo lá bonitinho para você. E agora você pode me abençoar ainda mais, tem o Seja Membro aqui no canal, você vai lá, assina e seu nome vai ter destaque nos comentários, nas lives, nos chats, vai ter um selinho do canal do lado do seu nome, destacado, bonitinho. Ajuda a continuar com esse trabalho maravilhoso aqui no YouTube, tá bom? Então, sem mais delongas, esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Tá tudo certo? Bora pro review. Bíblia Jeffrey Estudos Proféticos, editora BV Books, do Grant Jeffrey, PhD em Estudos Proféticos Escatológicos, na versão BKJ 1611. Já fiz minhas marcações aqui. Aqui a lombada dela tem aqui Bíblia Jeffrey, Estudos Proféticos, versão King James 1611, com concordância e Pilcrow. O Pilcrow eu vou explicar sobre o que é. E aqui a logomarca da BV Books. Essa lombada bem estilo as Bíblias norte-americanas, né? Ela vem também com suas bordas douradas, dois fitilhos aqui, um preto e um amarelo, e no fundo tem a logomarca da BV Books. Essa Bíblia aqui, gente, deixa eu passar as especificações para vocês. Antes de mais nada, ela é da editora BV Books, a sua data de publicação é de novembro de 2020, as dimensões 25,4 de altura e 17,8 de largura e 5,8 centímetros de densidade. Ela é uma Bíblia bem grossinha, contendo 1720 páginas. É que a gramatura desse papel aqui aumentou um pouco, então ela tem uma espessura bem assim avantajada. E o seu peso aproximado aí de 1,650 kg, 670 gramas, ok? Caso você se interesse por essa Bíblia, no final do review, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu deixo o seu melhor link de compra direto pela Amazon. Então, avançando aqui, a capa dessa Bíblia é em PU, tá, gente? Eu sei que tá dando para vocês verem a textura dela. É um PU um pouco maleável, tá? Não é tão molinho, nem também capa dura. Ele é um pouco maleável. Ela é bem acabada, essa Bíblia. Deixa eu ler aqui um pouquinho sobre ela. Ela vem nessa luva aqui. Bíblia Jeffrey, estamos vivendo os últimos dias? O que diz as profecias bíblicas sobre os últimos dias, sobre os dias atuais, desculpe. O estudo da profecia é conhecido como escatologia, ou seja, o estudo das coisas que irão acontecer nos últimos dias. A Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos terá seu foco primário na interpretação das porções proféticas das Escrituras. Entretanto, a função do profeta e sua mensagem vão muito além de simplesmente predizer os eventos futuros de significação espiritual.
E aqui essa Bíblia me equipou para o estudo sistemático do Conselho Santo de Deus através da exploração de 71 temas doutrinários principais, incluindo 19 principais doutrinas proféticas. Sinto-me honrado pelo fato de trazer de volta esse maravilhoso sistema de estudo, incluindo nele minhas notas textuais e artigos que oferecem explicações para as passagens profetas. Assina aí o Grant Jeffrey. Ela vem aqui, BKJ, concordância, mapas, referências cruzadas, formato dupla coluna, fita marca-página, Pilcrow, subtítulo e introdução aos livros, ok? Vamos lá para o conteúdo dessa belezinha. Aqui uma contracapa, Bíblia Jeffrey, presenteada por e data, Bíblia Jeffrey, Estudos Proféticos, versão King James 1611, Grant Jeffrey, PhD, BV Books. A página, como eu falei, ela é bem branquinha. Gostei desse papel aqui, até para anotações, viu, gente? Edição em língua portuguesa, a ficha catalográfica do texto King James 1611, copyright 2015 by BV Filmes, editora. Bíblia Sagrada na versão King James 1611 é uma marca registrada do Instituto Nacional de Propriedade Industrial de BV Filmes, editora. Edição revisada junho de 2018. Preste bem atenção, essa é a primeira edição, tá, gente? De novembro, autorizada de novembro de 2020. Preste muita atenção no conteúdo dessa Bíblia, porque ela traz muitas referências, tá, gente? Então vamos lá, o conteúdo dela: introdução à Bíblia de Estudos Proféticos marcados, introdução à profecia, conteúdo de artigos, conteúdo de mapas, quadros e ilustrações, explicações das legendas coloridas e encadeamento de referências. Ela tem um sistema de encadeamento de referências, assuntos proféticos, Espírito Santo, salvação, bênçãos temporais, resumo completo da cadeia de referências sobre os assuntos, epístolas dedicatórias, como usar e vamos lá. Antigo Testamento, Novo Testamento. Ela tem um formato, essa Bíblia tem um formato bem moderno. Eu gostei muito da organização dela. Aqui nós temos a introdução à Bíblia de Estudo de Temas Proféticos. Aí ele vai narrando aqui um dos fatos sobre o tema assuntos proféticos. Há quase 3.900 versículos do Antigo Testamento e quase 1.500 do Novo Testamento. Um em cada 6 versículos na Bíblia tem uma maior ou menor importância em relação a assuntos proféticos. Avançando aqui, aí vamos ter os temas sobre o Espírito Santo, que são mais de 500 versículos, e 500 versículos em cada 45 do Antigo Testamento e 660 versículos ou um em cada 12 no Novo Testamento, relacionado ao Espírito Santo, tá? Sobre salvação, são 7.700 versículos, ou quase um versículo em cada 4, referência ao tema salvação. Isso inclui mais de 1.900 versículos sobre a necessidade da vida santificada e mais que 2.500 versículos sobre a punição temporal dos incrédulos. E aí ele vai dizendo quantos versículos são. Mais de 23.100 sobre bênçãos temporais. Característica da Bíblia de Estudo de Temas Proféticos. Ela vem com notas de estudo, artigos, introdução aos livros, encadeamento, quadro, ilustrações, concordância, assunto, harmonia dos evangelhos. Avançando aqui um pouco mais. Introdução à profecia. Princípios de interpretação profética. Aqui eu peço a vocês atenção total, porque ela aqui já começa a trazer a introdução à interpretação profética. Isso é importante para quem quer estudar sobre profecias. Aí ele diz aqui, ponto 1, toda a escritura deve ser entendida de acordo com o sentido literal, usual e comum, a menos que o contexto claramente indique que a declaração é simbólica. A interpretação da linguagem simbólica é normalmente esclarecida pela referência a outras passagens bíblicas. E aí ele discorre sobre 7 pontos sobre essa questão da interpretação profética. Entendendo a profecia bíblica, 2 abordagens, né? As 2 formas de interpretação bíblica das profecias, o método alegórico e o método literal. Avançando aqui. A linguagem da profecia, razão pela qual a profecia é vital para a igreja, razões para estudar as profecias. Deixa eu subir aqui um pouco mais para poder a gente ver essa parte aqui. Uma palavra de agradecimento, avançando, e o conteúdo, chegamos aqui ao conteúdo dos artigos. Essa Bíblia é munida de artigos que falam sobre o Gênesis, as 7 dispensações, página 7, os pactos bíblicos, os aniversários bíblicos de Israel,
um profeta como Moisés, em Deuteronômio, Isaías, as profecias da primeira vinda de Cristo, Ezequiel, Satanás e os anjos decaídos, são artigos que você vai encontrar dentro desse texto. A batalha de Gog e Magog, em Ezequiel, os 4 impérios mundiais, o anticristo, a visão das 70 semanas, a tribulação, o inferno, sinais da segunda vinda. Gente, Bíblia para quem gosta de estudar escatologia, tá? Mais conteúdo aqui, livro do Gênesis, mapas, quadros e ilustrações, explicações, legendas coloridas e encadeamento de referências. Então vamos lá. Cada encadeamento, cada profecia tem uma legenda colorida. Então, por exemplo, se for falar sobre assuntos proféticos, toda vez que a gente vê uma marcação azul, é assuntos proféticos. Em cinza, fala sobre o Espírito Santo. Em vermelho, sobre salvação. Sobre bênçãos temporais, a cor verde. E você vai ver que no decorrer aqui da Bíblia, tem capítulos, versículos que podem ter 2 e até 3 cores numa mesma citação. Tá? Você vai ver isso mais para frente. Sistema de encadeamento e referências. Aqui, reforçando mais ainda a ideia. Assuntos proféticos em azul, Espírito Santo em cinza, salvação em vermelho e bênçãos temporais em verde. E aqui você vai ver cada letrinha aqui, letra A, aí tem aqui ó, Salmo 14, verso 3, Eclesiastes 7, 20, Isaías 53, 6. Todos eles estão falando referente à salvação, tá? Aqui todos os não salvos são pecadores. Cristo morreu para salvar os pecadores. E aqui as referências bíblicas, tá bom? E aqui as referências relacionadas. Tanto para bênçãos temporais como salvação, Espírito Santo e bênçãos e assuntos proféticos. Aqui ó, o resumo completo de cada referência em cadeia. Ó, muito bom. Excelente. É uma Bíblia robusta sobre o Espírito Santo. Os versículos aqui. Por exemplo, se você está estudando e quer saber algo sobre salvação, então você não vai ter muita dificuldade. Aqui, por exemplo, transladação dos salvos, a esperança da paz universal realizada, a vitória certa de Cristo sobre todos os inimigos. Então, ela vai trazer os versículos aqui em cadeia. Salvação, tá vendo? Em vermelho. E aqui os versículos. Avançando, bênçãos temporais, da mesma forma. A logomarca da BKJ, 1611. E aqui o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Aqui com o autor, tema, data da escrita, esboço de Gênesis. E aqui um artigozinho falando sobre o livro do Gênesis. Deixa eu ler aqui um trechinho para vocês. Gênesis 1:1 abre com a palavra hebraica Bereshit, que significa de modo a começar, ou em princípio. O livro de Gênesis é realmente o livro dos princípios, com registro da criação dos céus, da terra, da vegetação, dos animais e das pessoas. Gênesis também registra o primeiro pecado, a desobediência de Adão e Eva às ordens de Deus e seu subsequente exílio do Éden. Aqui a figura, quem está acostumado com a Bíblia King James 1611, estudo Roman, você vai ficar um pouquinho decepcionado com as figuras que contém aqui na Jeffrey, mas não é de toda ruim não, pelo menos é uma figura colorida falando sobre nascendo uma estrela, e aqui um artigo falando sobre a teoria dos estudiosos da NASA, tá? Estudiosos da NASA. Você vê que a Bíblia tem concordância com a ciência. Aqui embaixo também tem um guia completo aqui sobre o Gênesis, sobre a criação. Deus, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo dia. Avançando aqui. As 7 dispensações. Lembra do artigo? Olha o artigo aqui falando sobre as 7 dispensações. E aqui embaixo, a inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, era da graça, era da igreja e era do reino, finalizando em Apocalipse capítulo 20, verso 4. E aí se inicia a eternidade. Aqui embaixo ele vai falando sobre a criação, a queda, dilúvio, Abraão, Moisés, crucificação, Armagedon e eternidade. Avançando, nós temos aqui os 8 pactos, né? Edênico, adâmico, noético, abraâmico, mosaico, palestino, davídico e o novo. 8 pactos
de Deus com o homem. Avançando, aqui mais um artigo, os pactos bíblicos, e aí ele vai explicar aqui o pacto edênico, Gênesis 2,15, ele vai dar as referências acerca dos 8 pactos. Pacto noético, pacto abraâmico, pacto mosaico, pacto palestínico, pacto davídico e o novo pacto em Hebreus, baseado em Hebreus 8, de 8 a 12, e aqui um artigozinho falando sobre o pecado original. É uma Bíblia com muito conteúdo, excelente, sobre a formatação dessa Bíblia, coluna de um lado, coluna do outro, uma coluna central de referências bíblicas, tá? E aqui, como eu te falei, você vai ver a parte em azul falando sobre assuntos proféticos, o vermelho sobre salvação. E aqui, ó, você vê bem o que eu te falei, ó, sobre 3 tipos de estudos. Azul, sobre assuntos proféticos, vermelho, salvação, e o cinza falando sobre o Espírito Santo. Isso tudo dentro do livro do Gênesis, capítulo 6, no versículo 3. Ó, os 3 aqui. E aqui, C, Q, N são as letrinhas para você buscar a referência bíblica da qual está se tratando o versículo. Aqui as notas de estudo, ó, gente. Avançando aqui mais um quadro, sacrifícios do Antigo Testamento. Ele vai trazer em forma de quadro os sacrifícios. Aqui o nome do sacrifício, ofertas queimadas, oferta de grãos, de comunhão, oferta pelo pecado e oferta de culpa, pela culpa, né? As referências no Antigo Testamento, Levítico, elementos. Quais eram os elementos que faziam parte, por exemplo, da oferta de grãos? Grão de farinha fina, azeite, incenso, pães assados, bolos ou biscoitos, sal sem fermento. Então, ela vai trazer todas essas informações e o propósito pelo qual era feito a expiação. Deixa eu ler aqui a oferta de comunhão, o que diz aqui. Na oferta de comunhão, ato voluntário de adoração, ações de graças e comunhão. Isso incluía uma refeição conjunta e pública nessa oferta de comunhão. Interessante, né? Interessante. É um conteúdo que a gente não vê em Bíblias comuns, em Bíblias do dia a dia, Bíblias normais. Aqui mais uma figura, terra prometida à vista, viajantes descem para o vale do Rio Jordão, nesta pintura do início do século XIX. O vale separa os montes da atual região da Jordânia dos montes de Israel. Os israelitas acompanharam na Jordânia antes de invadir a terra prometida por Deus, dada a eles. Interessante. No mínimo interessante. Pronto. Saindo desse Antigo Testamento, nós vamos dar um pulo para o Novo Testamento. A gente chega aqui no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, e aí, mais uma vez, o que é de praxe, autor, o tema, data da escrita, esboço do livro de Mateus, e aqui um artigozinho falando sobre o livro de Mateus. Aqui a mensagem e propósito, contribuição para a Bíblia e a estrutura do livro de Mateus. Aqui uma figura, o peixe de 1.600 anos, um mosaico, né? Próxima marcação, a gente tem aqui mais uma vez a harmonia dos evangelhos, uma prévia de quem é Jesus, os primeiros anos de João Batista, os primeiros anos de Jesus Cristo, o ministério público de João Batista. Gente, o que você vai encontrar na Bíblia basicamente é esse esquema aqui de cores, separando aí sobre os assuntos proféticos, Espírito Santo, salvação e bênção temporais, as introduções que são excelentes e também o sistema de cores, tá? Como a igreja nasceu, os artigos, e já perto do final você vai conferir comigo os mapas aqui, ó, de cinza, ó, falando sobre o Espírito Santo, vermelho sobre salvação. No final a gente vai ver as concordâncias. Tem também esses quadrozinhos aqui falando sobre a possível sequência de acontecimentos futuros. Aí fala do período da tribulação, presta atenção, possível sequência de acontecimentos futuros. Período da tribulação, o milênio e a eternidade aqui. Índice de artigos, já chegando para o final. A concordância bíblica, que olha só a quantidade de páginas da concordância bíblica, toda ela em ordem alfabética. Mais uma folha de proteção aqui. Editora Geográfica, e aqui mais um emblema da editora BV Books. E assim nós concluímos o review da Bíblia Jeffrey Estudos Proféticos, editora BV Books, com a edição, a versão BKJ 1611, Grand Jeffrey PhD em Estudos Proféticos.
Bem, eu espero que você tenha gostado dessa Bíblia espetacular, uma Bíblia completa para você, com sistema de cores, conforme você viu, muito bem acabada, as páginas, ó, muito boas. E você já sabe, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu deixo o melhor link para compra na Amazon, rapidinho chega para você, também do meu WhatsApp, comunidade no Telegram. Não se esquece, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque dessa forma, todas as vezes que eu subir um vídeo novo aqui pro canal, você vai ser avisado, tá certo? Fechado? Vamos nessa! A paz de Cristo para você e toda a sua família, um forte abraço, fique atento aqui no canal, viu? Vai subir vídeo novo em breve. Fique com Deus e tchau, tchau!